E aí, pessoal, vamos para mais uma aula, né, de técnica de integração. Hoje nós vamos utilizar a técnica das substituições trigonométricas. Lembrando que o material dessa aula vai estar aqui na descrição, ou vocês podem baixar aí o PDF dessa aula aí, tranquilo? Vamos embora. Em primeiro lugar, vamos pensar um pouco quando é que eu utilizo, né, a questão da substituição trigonométrica. Então, nós vamos usar a substituição trigonométrica quando os nossos integrandos envolver principalmente esses tipos de radicais. Raiz quadrada de a quadrado mais x ao quadrado, onde a é uma constante. Raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. E a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Percebam que aqui nós temos uma diferença, né? Nós temos a constante, nesse segundo caso, nós temos a constante aqui ao quadrado menos a variável, e aqui eu tenho o contrário, a variável ao quadrado menos a constante, tranquilo? Portanto, pessoal, nós vamos utilizar nesses três casos aqui a substituição trigonométrica, é o que a gente vai abordar na aula de hoje. E qual a substituição a gente vai fazer? Nós vamos fazer, para esse primeiro caso, nós vamos substituir x por a vezes a tangente de θ. Mais uma vez, a é o constante. Nesse segundo caso, nós vamos substituir, toda vez que aparecer esse tipo de radical, nós vamos substituir no lugar de x, nós vamos dizer que x é igual a vezes o seno de θ. E no terceiro caso, a gente vai fazer a substituição por secante de θ, a vezes a secante de θ. Beleza? Então, vai logo anotando essas três informações aí, toda vez que aparecer, vamos colocar a vezes a tangente de θ, né? A vezes a seno de θ e a vezes a secante de θ. Você já vai fazendo essas anotações ou vai estar também aí no PDF da aula também para você. Então, apareceu essas situações, vamos colocar. E por que isso? Né? Por que essas colocações? Bom, como a gente coloca nesse primeiro caso x igual a tangente de θ, se eu substituir no lugar de x a nossa tangente de θ, nós vamos chegar à seguinte expressão, a x ao quadrado, né? No lugar de x eu vou colocar a tangente de θ, então vai ficar a ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ. Aqui eu vou poder colocar ao quadrado em evidência, coloquei o a ao quadrado em evidência, e aí sobra 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Lá do ensino médio, a gente sabe que 1 mais a tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ. Isso aqui não é difícil de provar, né, pessoal? Vou colocar aqui, mas aí é fácil de vocês perceberem. 1 mais a tangente ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1 mais... no lugar da tangente ao quadrado, na verdade, tangente é quem? Seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ. Logo, tirando MMC, vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ. A gente sabe que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1 cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual a secante ao quadrado de θ. Tranquilo? Então, no lugar de 1 mais tangente ao quadrado de θ, a gente coloca 1 secante ao quadrado de θ. E aí, pessoal, claro, né, que se eu depois fazer essa substituição, você vai cair nesse caso aqui, né, a ao quadrado de θ vezes a secante ao quadrado de θ, e aí você vai poder eliminar o radical, né? Isso aqui vai dar a vezes a secante de θ aqui, tá bom? Vai sair aqui em módulo e tal, mas a gente vai discutir isso mais lá na frente. Claro, isso tudo é referenciado através do nosso triângulo, né? Nosso triângulo de referência, que é exatamente o triângulo, quando você tem o AX e nossa hipotenusa aqui, claro, usando o Pitágoras, você encontra AX a ao quadrado mais x ao quadrado, certo? E, portanto, vai ficar igual a vezes a secante de θ, como eu acabei de mostrar a vocês. Isso aí é chamado nosso triângulo de referência, a gente vai usar muito ele, muito. Se eu substituo agora x, nesse segundo caso, né? X agora é a seno θ, né? Nosso x agora é a seno θ. Então, se eu faço essa substituição, nós vamos ficar a ao quadrado seno ao quadrado de θ. Mesma ideia, coloca a ao quadrado em evidência. Essa relação aqui é bem mais fácil, vem da relação fundamental, né? A gente sabe que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, claro que o cosseno ao quadrado de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ. A gente faz a substituição. Olhando para o nosso triângulo de referência, x é a seno θ. Como a gente vai chegar nessa situação? Se eu tirar aqui o radical, vai ficar a vezes o módulo do cosseno de θ. No terceiro caso, agora, secante de θ,
substituindo também, vai ficar secante ao quadrado, mesmo sistema, coloca em evidência, secante ao quadrado de θ menos 1, isso aqui é a tangente ao quadrado de θ. Olhando para o nosso triângulo de referência, nosso θ, se eu chamei aqui, né, pessoal, x é igual a secante de θ, então isso significa dizer que x é igual, meu cateto vai ser a, x, e eu descubro também por Pitágoras que isso aqui vai ser raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Fazendo as substituições, nós vamos encontrar a vezes a tangente de θ. Os três casos bem similares, o desenvolvimento aqui, né, é bem similar um do outro. Vamos continuar pensando, certo, pessoal? Claro que quando eu faço essas substituições aqui, eu vou começar a trabalhar com θ. Então, minha integral, que começou trabalhando com a parte com x, né, o variável x, é dx, integrando em relação a x, eu vou terminar integrando em relação a θ. Só que o nosso resultado tem que voltar para a variável original, que no caso é x, tá bom? No caso é x. Então, para isso, cada uma dessas substituições vai me fazer algumas exigências. Por exemplo, na primeira, quando eu faço x igual a tangente de θ, isso vai exigir que, como eu quero voltar para θ seja igual à função inversa da tangente, ou seja, o arco tangente. E aí basta botar o a para o outro lado aqui, né? Ficar x sobre a, e aí você aplica a função inversa e você vai ter que θ é igual à função inversa de x sobre a. Isso daqui me diz que θ ele tem que ter uma certa limitação, não pode ser o θ total, né? O θ variando de 0 a 2π, por exemplo, porque nesse caso aí não existiria a função inversa da função tangente. E aí lá do ensino médio, vocês já sabem disso, vocês sabem que θ, para a função arco tangente existir, θ tem que ser um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, como mostra o gráfico aqui embaixo. Nós temos o gráfico aqui da função inversa da tangente. Então, ela é limitada entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Quando for x igual a seno θ, aí eu vou precisar agora de quem? Do arco seno, né? Do arco seno, da função inversa do seno, o arco seno. E aí, nesse caso, θ também varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2, como mostra aqui também a nossa função, né? O gráfico da nossa função arco seno, que também varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Para secante, faz agora uma certa exigência, aqui a gente tem que ter um maior cuidado, né? Um cuidado um pouco maior, porque agora se esse número aqui, né, o x sobre a, que a gente chamou, se ele for um número maior ou igual que 1, então θ tem que variar entre 0 e π sobre 2. Se ele for um número menor ou igual que menos 1, então θ tem que variar entre π sobre 2 e π, tá certo? Justificado aí através do nosso gráfico, o gráfico da função inversa da secante, tá certo? Então, tem que ficar, se for um número menor que menos 1, como eu disse, né? Fica entre π sobre 2 e π, certo? E se for um número menor que 1, né? Ou seja, um número menor, ou maior ou igual que 1, né? Maior ou igual que 1, então vai ficar entre 0 e π sobre 2. Tranquilo? Vamos lá. O procedimento para uma substituição trigonométrica. Anotar aí nossa receitazinha. Primeiro, anota a substituição de x, calcular a diferencial, ou seja, se você chamar x de a tangente θ, você vai precisar calcular o dx, ou seja, a derivada, né? Tá certo? E especifica os valores selecionados de θ para a substituição, que são esses valores que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, θ variar aí entre menos π sobre 2 e π sobre 2, para cada caso, né? Cada caso tem as suas limitações, que a gente acabou de ver. Depois, substitui a expressão trigonométrica e a diferencial calculada no integrando, e então simplifica os resultados algebricamente. Então, depois da gente chamar de x de valor de a tendo seno tangente θ, ou a secante θ, ou a seno θ, e depois de calcular o dx, aí a gente vai substituir na nossa integral, claro. E aí a gente vai cortar o que der para cortar, porque é na hora que ele fala aqui da simplificação do resultado algébrico, tá bom? Se der para cortar alguma coisa, a gente corta, se não der, vai deixar dessa forma. Sempre vai dar para cortar alguma coisa. Integre a integral trigonométrica, tendo em mente as restrições no ângulo θ para a reversibilidade. Claro, o ângulo θ vai ter que sempre ter aqueles valores, então você vai ter sempre em mente isso aí. E no final nós vamos desenhar esses nossos triângulos de referência, que é esses triângulos que eu mostrei a vocês, adequado para inverter a substituição, ou seja, voltar para o resultado na variável original, x. Então, é esses passos que a gente vai seguir e eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática. Vamos lá.
Vamos fazer o cálculo aqui dessa nossa integral aqui, tranquilo? Vamos lá. Eu tenho a seguinte situação, 4, o radical aqui vai ser, ó, o radical que eu tenho é esse, ó, 4 mais x ao quadrado. Então, isso aqui eu tenho, na verdade, 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Eu tenho aquele caso, né, pessoal, da raiz quadrada, né, de a ao quadrado mais x ao quadrado. Foi o nosso primeiro caso que a gente estudou. E a gente viu que nessa situação aí, a gente vai chamar de quem? A gente vai chamar de... Vou apagar aqui para não pegar espaço. A gente vai chamar x de a seno θ, né? Ó. Então, x aqui de a tangente θ vezes a tangente θ. Tranquilo? Então, já identifiquei o caso. Então, eu vou chamar x de a tangente θ. Bom, se eu chamo x de a tangente θ, eu vou calcular o meu dx. Tá certo? No caso aqui, pessoal, quem seria o meu a? Vamos colocar logo o nosso a aqui, né? Colocar aqui, a gente já sabe quem é nosso a. Nosso a aqui é 2, né? O nosso a aqui vai ser o 2. Então, 2 tangente θ. Então, quem seria dx? Seria 2 vezes a derivada da tangente. A gente sabe que ela é a secante ao quadrado de θ dθ. Então, a gente já tem aqui quem é o nosso x e quem é o nosso θ. E agora, nosso segundo passo. Sim, lembrando que θ varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Bom, sabendo disso, agora que a gente vai fazer a nossa substituição, né? Vamos substituir agora aqui e resolver a nossa integral. Eu vou ter aqui a integral. No lugar de dx, eu coloco o valor que eu encontrei. 2 secante ao quadrado de θ dθ. Sobre, aqui ó, no lugar do radical, vou colocar 4 mais, no lugar de x eu vou colocar 2 tangente de θ aqui ao quadrado. E aqui a gente vai resolver essa nossa integral. Integral vai ficar 2 secante ao quadrado de θ dθ sobre raiz quadrada de 4 mais 4 tangente ao quadrado de θ. Continuando, eu vou ter aqui a integral de 2 secante ao quadrado de θ dθ sobre a raiz quadrada de... Eu coloco 4 em evidência. Percebam que é a mesma coisa que a gente fez lá, ó. 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Continuando, nós vamos ter o seguinte. Vou fazer aqui. Integral, né, de 2 secante ao quadrado de θ dθ sobre... Raiz quadrada de 4 é 2 vezes 1 mais a tangente ao quadrado de θ, a gente já viu que é secante ao quadrado de θ. Logo, vai ficar a integral de 2 secante ao quadrado de θ dθ sobre 2... Esse 2 aqui eu já posso até cortar, esse com esse, né? Então, vamos já cortar esse 2 com esse 2 aqui, já coloquei. Raiz quadrada de secante ao quadrado de θ é secante de θ. Portanto, a integral de secante ao quadrado de θ por secante de θ vai dar a integral da secante de θ dθ. Agora eu tenho que resolver essa integral aí, né? Ó, tenho que resolver essa integral aqui, integral da secante de θ. Como é que a gente resolve a integral da secante de θ? Integral da secante de θ, eu vou multiplicar por 1, né? Só que meu 1 aqui é diferente, é por secante de θ mais a tangente de θ. E multiplica aqui embaixo também por secante. Coloca aqui embaixo, né? Tangente de θ. Então, isso aqui na verdade é multiplicar por 1, né, pessoal? Porque quando eu multiplico por algo que eu dividi também, então não estou influenciando em nada. Então, isso aqui é igual a integral da secante ao quadrado de θ mais secante de θ vezes a tangente
de θ sobre, né, a secante de θ mais a tangente de θ. Isso aqui, dθ. Vamos fazer a nossa substituição. U será secante de θ mais a tangente de θ. Fazendo agora a substituição, né? Substituição simples, aqui não é nem trigonométrica, substituição simples. Então, quem vai ser o nosso du? A derivada da secante, a gente sabe que é a secante de θ vezes a tangente de θ. E a derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ. Claro que tudo isso aqui de θ. Então, como é que vai ficar a minha integral? Minha integral vai ficar integral de... Pessoal, percebam que tudo isso aqui, ó, é o nosso du. Então, vai ficar du sobre u. A integral de du sobre u é quem? O ln de u, certo? Claro, o ln módulo, né? Porque nós vamos trabalhar aqui com... vai estar trabalhando com trigonometria, né? A parte trigonométrica. Tem a parte que é positiva e uma parte que é negativa. Então, colocar ali logo em módulo. Então, isso aqui vai ser o ln de módulo, tá bom? Do módulo. Eu botei lá o módulo lá, mas o módulo de quem? Quem é u? U é secante de θ mais a tangente de θ. Isso aqui mais uma constante k. Você diz, pronto, resolveu em partes. Você resolveu a sua integral lá com a sua substituição. Chegou agora na linha de secante de θ mais a tangente de θ. Só que a questão começou perguntando a você uma integral relacionada a x, né? Tá aqui, né? Ó, vou botar aqui. Uma integral aqui relacionada a x, ó. Sua integral era a integral de dx, né? Integral de dx, né? Raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado. Então, você tem que voltar para lá. Você lembra que você chamou x de 2 tangente θ. Então, o que é que você vai fazer? Vamos fazer nosso triângulozinho de referência. Vamos construir aqui o nosso triângulo de referência. Vou colocar aqui nosso triângulo aqui de referência. Você fez a seguinte colocação. Você disse que x era igual a 2 tangente θ. Isso significa dizer, na verdade, que a tangente de θ é igual a x sobre 2. O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou nomear um lado aqui para ser a θ, o nosso ângulo θ. E aí vai ficar o seguinte. Cateto oposto, x. Cateto adjacente, 2. Se eu quero descobrir o valor desse lado aqui, né? O valor desse lado aqui, eu uso Pitágoras. A ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, A é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Concordam? Esse daí é o valor na nossa hipotenusa. Então, vai ficar o seguinte, ó. Minha resposta vai ser qual? Resposta da nossa questão, professor. A gente quer chegar lá na resposta da nossa questão. Então, a integral de dx sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, a gente tinha encontrado como resultado isso aí, ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ mais uma constante k, porque é indefinida. Mas eu não me interesso por isso, eu me interesso em saber em relação a x. Então, lá, olhando para o nosso triângulo agora, pessoal, olhando para o nosso triângulo aqui, quem é a secante de θ? Quem vai ser a secante de θ? A secante de θ, vocês sabem que é o inverso do cosseno. Vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre 2. É a hipotenusa sobre o cateto adjacente, a secante de θ. E quem é a tangente de θ? A nossa tangente de θ vai ser justamente, a gente já sabe, x sobre 2. Logo, eu posso afirmar, agora aqui com certeza, eu posso afirmar que a integral de x sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4, isso daqui vai ser igual ao ln do módulo da raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre 2 mais x sobre 2 mais uma constante k. Mais um caso. Né? Agora, qual é o caso que eu tenho? Eu olho aqui para o meu radical e eu tenho o seguinte caso. Eu tenho aqui uma 9, né, que eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Então, eu tenho aquele caso, ó, de quem?
ao quadrado menos x ao quadrado. Quando eu tenho esse caso aí, pessoal, que foi o segundo caso analisado, qual a substituição que eu faço? Eu vou chamar x de quem? A vezes o seno de θ. Beleza? Identificado, né? Identificado, vamos fazer a nossa substituição. Tá bom? Já que eu identifiquei, vamos fazer a nossa substituição. X vai ser A, só que meu A aí é 3, né? É a raiz quadrada do valor que tem lá. Então é 3 seno θ. Lembrando que o nosso seno θ aqui, o nosso θ, também varia entre menos π sobre 2, né? Sobre 2 e π sobre 2. Legal? Então vamos lá. dx vai ser igual a 3 vezes a derivada do seno é o cosseno de θ de θ. Logo, fazendo a substituição lá na minha integral, aqui é x ao quadrado. Então, eu vou colocar no lugar de x ao quadrado, 3 seno θ. Isso aqui ao quadrado. Eu vou colocar 3 cosseno θ de θ, que é o que a gente encontrou, vezes 3 cosseno θ de θ, sobre a raiz quadrada de 9 menos 3 seno θ, né? 3 seno θ, 3 seno θ, isso aqui ao quadrado. Portanto, vai ficar, pessoal, 3 ao quadrado é 9, vezes 3 dá 27. Eu vou colocar logo 27 seno ao quadrado de θ vezes o cosseno de θ de θ sobre raiz quadrada de 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. Continuando, nós vamos ficar com o seguinte, ó, a integral de 27 vezes o seno ao quadrado de θ, cosseno de θ de θ, sobre, aí eu vou fazer o seguinte, ó, radical 9 vezes, isso aqui é 1 menos seno ao quadrado de θ. Isso aqui vai ser, raiz quadrada de 9 é 3, então vai ficar integral de 27 vezes o seno ao quadrado de θ, cosseno de θ de θ, sobre, esse quadrado de 9 é 3, e 1 menos seno ao quadrado de θ, a gente sabe que isso aí é o cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui vai dar igual, continuando, integral de 27 seno ao quadrado de θ vezes o cosseno de θ de θ sobre 3 vezes o cosseno de θ. Bom, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar cosseno θ e posso dividir, né, 27 por 3. Então, nós ficaríamos com integral de 27 dividido por 3, 9 vezes seno ao quadrado de θ de θ. Bom, agora nos resta fazer esse cálculo aí. Aqui eu posso usar, botar o 9 para fora, né? E usar aqui uma relação da trigonometria, né? Uma identidade trigonométrica, onde seno ao quadrado de θ ela é sempre 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2 de θ. Anota essa relação, a gente vai usar muito ela, tá bom? Seno ao quadrado de θ, sempre que você quer calcular a integral do seno ao quadrado de θ, você pode usar essa relação. Vamos lá. Aqui vai ficar 9 sobre 2, colocando aqui em evidência, integral de 1 menos o cosseno de 2θ de θ. Fazendo o cálculo aqui, vai ficar 9 sobre 2 vezes, a integral de 1 é o próprio θ. A integral do cosseno de 2θ, pessoal, faz por substituição simples, né? Chama 2θ de u, não é certo? Chama 2θ de u e aí resolve. Vou colocar aqui já o resultado para a gente não perder tempo.
menos, tá certo? A integral do cosseno vai ser o seno, né? O seno de 2θ dividido por 2, certo? As substituições simples aí você vai conseguir encontrar esse resultado. Isso aqui vai ser igual a, eu posso reescrever isso como sendo 9θ sobre 2 menos seno de 2θ, pessoal, eu posso dizer que ele é 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, lembrando aí do ensino médio, arco duplo, né? Seno de 2θ é 2 vezes seno de θ vezes cosseno θ. Isso aqui dividido por 2, né? E ainda está multiplicado por 9 sobre 2, né, pessoal? 9 sobre 2 estava multiplicando tudo isso, né? Ó, multiplica esse e multiplica esse. Legal? Então, vamos lá. Continuando aqui, eu vou ficar com... Isso aqui vai ser igual a 9θ sobre 2. Esse 2 eu posso cortar com esse. Legal? Esse 2 eu posso cortar com esse. Então, vai ficar menos 9 seno θ vezes o cosseno θ sobre 2. Legal? 9 seno θ vezes o cosseno θ sobre 2. Bom, chegamos ao resultado da nossa integral, só que em relação a θ, a gente precisa fazer a volta, né, para x. E aí vamos fazer o nosso triângulozinho de referência. Né? Vamos fazer nosso triângulo aqui de referência. Vamos lá. Qual foi a substituição que a gente fez lá inicialmente? A gente chamou quem de quem? Vamos aqui, ó, só para a gente relembrar. A gente chamou aqui, ó, tá aqui. A gente chamou x de 3 seno θ. Foi essa substituição que a gente fez. Vai precisar dela aqui no nosso triângulo de referência. Então, nós dissemos que x era igual a 3 seno θ. Isso significa dizer que seno θ é igual a x sobre 3. Legal? X sobre 3. Então, vamos lá. Então, se aqui vai ser o nosso θ, então o cateto oposto é x e a hipotenusa é 3. Fazendo aqui por Pitágoras, você vai encontrar aqui, que esse outro termo aqui vai ser igual a x ao quadrado menos 9. Tá certo? X ao quadrado aqui menos 9, não é isso? O quadrado dá 9, x ao quadrado mais b ao quadrado, ao contrário, né? Vai ficar ao contrário aqui. Vamos lá. Por Pitágoras, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui a hipotenusa, chamada de a ao quadrado, por Pitágoras eu vou ter aqui 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais a ao quadrado. Logo, a ao quadrado é igual a 9 menos x ao quadrado. E, portanto, a é igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Tranquilo? Então, vamos lá. Na minha resposta para a minha integral, eu vou precisar de quem? Eu vou precisar de θ, eu vou precisar de seno θ e eu vou precisar de cosseno θ. Tranquilo? Certo? Então, vamos lá. Quem é o cosseno θ? Quem seria o cosseno θ? Meu cosseno θ é cateto ou adjacente, que no caso é a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado, sobre a hipotenusa, que no caso é 3. Então, eu já tenho o seno θ aqui em cima, tá certo? Já tem aqui o nosso seno θ, baixar aqui para não atrapalhar. Então, nós temos nosso seno θ, e nós temos nosso cosseno θ aqui embaixo. Falta descobrir quem é θ. Claro, né, pessoal? Mas θ, se o seno θ é x sobre 3, então θ é o arco inverso, né? É o arco inverso do seno, né? X sobre 3. Então, já tenho tudo, agora basta fazer a minha substituição. Então, o resultado da minha integral, qual era a integral que eu estava resolvendo, pessoal? A integral x ao quadrado dx sobre a raiz quadrada de 9 menos x ao
quadrado. Não era essa integral lá no início, ó? Vou mostrar aqui a vocês que essa é a verdadeira pergunta, né? X ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado. Legal? Então vamos lá. O resultado dela vai ser igual a 9 sobre 2 vezes θ. Só que no lugar de θ, né? O resultado da integral que a gente encontrou foi esse aqui, ó. Certo? 9 sobre 2 vezes θ. Só que θ é quem? O arco seno de x sobre 3 menos 9 sobre 2 seno θ, cosseno θ. Vamos lá. Menos 9 sobre 2. Já coloquei o 9 sobre 2 ali em evidência, então eu vou colocar só seno θ. Quem é o seno θ que a gente encontrou? X sobre 3, para o valor que a gente encontrado, vezes o cosseno θ, que no caso é raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 3. Fecho aqui. Bom, para ficar melhor, a gente ainda pode dizer o seguinte, que a integral de x ao quadrado dx sobre a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 9 sobre 2 arco seno de x sobre 3 menos 3 vezes 3 dá 9, né, pessoal? 3 vezes 3, né? 3 vezes 3 dá 9, posso cortar com esse 9. Vai ficar x raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado sobre 2, claro, como é uma indefinida, mais uma constante k. Esse aí é o resultado da nossa integral. Mais uma, tá certo? Vamos lá. Qual é o caso agora que a gente tem? Para esse caso aqui, pessoal, eu vou precisar trabalhar um pouquinho mais, porque ele tem 25x ao quadrado menos 4. Ele não se encaixa em nenhuma daquelas situações que eu descrevi no início da aula. Então a gente precisa fazer um trabalho maior. Eu preciso colocar o 25 aqui em evidência para deixar ela naquele formato. Então vai ficar x ao quadrado menos 4 sobre 25. A gente sabe que raiz quadrada de 25 é 5, então é 5 raiz quadrada. Agora sim, né? Ó, x ao quadrado menos 4 sobre 25 é o mesmo que 2 quintos ao quadrado. Massa? Ao quadrado. Então vamos lá. Nesse caso aqui da gente, agora eu vou usar o que, pessoal? Qual substituição? Eu vou dizer que x agora aqui ela é 2 quintos da secante de θ. Θ vai ser maior que 0 e menor que π sobre 2. Legal? Então vamos lá. Se x é igual a 2 quintos da secante de θ, então quem é a derivada? Dx vai ser 2 quintos da secante de θ vezes a tangente de θ. Essa aqui é a derivada da secante, né, pessoal? Isso aqui dθ. E agora vamos fazer o nosso trabalho de substituir na nossa integral, tá bom? Fazer aí substituir aqui na nossa integral. Integral, no lugar de dx eu coloco 2 quintos da secante de θ vezes a tangente de θ dθ sobre, né, sobre. Aí, no lugar dessa raiz quadrada, pessoal, eu posso colocar o 5 aqui fora, tranquilo? Vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. No lugar de x eu vou colocar 2 quintos. Deixa eu subir mais aqui para ficar melhor, né? 2 quintos da secante de θ, isso aqui ao quadrado, menos, né? Menos 2 quintos aqui, 2 quintos ao quadrado também. Portanto, a minha integral aqui vai ficar integral de 2 quintos vezes a secante de θ vezes a tangente de θ sobre 5 vezes, colocando aqui esse 2 quintos ao quadrado em evidência, ou seja, 4 sobre 25, né, pessoal? Colocando aqui em evidência, eu vou ficar com secante
ao quadrado de θ menos 1 de θ, né? Claro. Tudo isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 4 sobre 25, a gente sabe que é 2/5. Então, vou deixar o 2/5 lá em cima ainda. Secante de θ vezes a tangente de θ dθ. E aqui embaixo, vamos subir aqui, e aqui embaixo vai ficar 5 vezes 2/5, que é a raiz quadrada de 4 sobre 25, né? Ó, a raiz quadrada desse 4 sobre 25, 2/5, vezes a raiz quadrada de... A gente sabe que secante ao quadrado de θ menos 1, isso aqui é quem? A tangente ao quadrado de θ. Já mostrou isso. Então vamos lá. Eu posso cortar esse 2/5 com esse 2/5 e o resultado aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 1 a integral da secante de θ vezes a tangente de θ sobre 5 vezes, quando eu cortar aqui, vai ficar tangente de θ. Então, isso aqui vai ficar 1/5, tira ele agora, esse 1/5 da integral de... Eu posso cortar também, né, pessoal? Aqui, ó, tangente de θ com a tangente de θ. Então, isso aqui vai me dar igual a... Vamos deixar em vermelho mesmo, né? Comecei com vermelho, terminar com vermelho. Vamos lá. Isso aqui vai me dar integral da secante de θ dθ. Lembrando que a gente sabe já o resultado dessa integral, né? Já coloquei, já até mostrei como é que calcula, então vou colocar o resultado direto aqui. ln da secante de θ mais a tangente de θ. E aí agora a gente vai partir para o nosso triângulo, né, de referência. Nosso triângulo aqui de referência. Nosso triângulozinho aqui de referência feito. A gente chamou, vou deixar agora aqui em preto aqui, x, né, igual, a gente disse que x era igual a 2/5 da secante de θ. Isso significa dizer que a nossa secante de θ, ela é exatamente 5x sobre 2. Foi isso que a gente fez? Ó, vamos lá, nossa mudança aqui, ó, x aqui, tá aqui, ó, x 2/5 de θ. Legal? Então, x é igual a secante de θ é 5x sobre 2. A gente sabe que secante de θ é quem? É a hipotenusa ou sopa adjacente, ao contrário, né? Então, nossa hipotenusa aqui vai ficar 5x, nosso cateto adjacente, 2. E aqui não é difícil ver que o resultado aqui vai dar 25x ao quadrado, né? 25x ao quadrado, x ao quadrado menos 4, tá bom? Por Pitágoras também. Bom, o que é que eu vou precisar, pessoal, também? Eu vou precisar da tangente de θ. Quem é a tangente de θ? Tangente de θ, cateto adjacente, cateto oposto, quer dizer, vai ser 25x ao quadrado menos 4 sobre a adjacente, que no caso aqui é 2. Logo, pessoal, a nossa integral, que a gente estava lá calculando no início, dx sobre a raiz quadrada de 25x ao quadrado menos 4, né? 25x ao quadrado menos 4, o resultado dela é 1/5 vezes o ln. Aí, no lugar da secante de θ, eu vou colocar o resultado que eu encontrei, 5x sobre 2, mais tangente de θ, que vai ser a raiz quadrada de 25x ao quadrado menos 4 sobre 2. E, claro, mais uma constante k. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.